Bem, irmãos, estamos chegando ao final de mais uma escola sabatina. Eu gostaria de agradecer aos irmãos as visitas, que porventura estão no nosso meio. Nós temos muito prazer de recebê-los aqui e foi muito bom, Foi bom enquanto durou. A lição está muito boa, Como foi a lição do trimestre passado também, maravilhosa, E essa também está linda. Então que nós possamos desfrutar desta lição o máximo que nós pudermos, estudando em casa e estando aqui na escola sabatina para recapitular. Que é tão bom a gente aprender mais e mais de Cristo, Mais do amor de Cristo. Nós temos que querer mais e mais, ter fome e sede da palavra de Deus, enquanto pudermos achar, Porque haverá tempos que a gente vai procurar e não vai achar mais. Então temos que entesourar as palavras de Deus na nossa mente e no nosso coração. E ao concluirmos esse estudo, aprendemos que Deus não chama pessoas perfeitas para lugares perfeitos, mesmo porque não existe, Não existe pessoas perfeitas e nem lugares perfeitos. Nós somos imperfeitos, Mas Deus nos chama para quê? Para cumprirmos a missão. E Deus deu a missão para cada um individualmente, Então, cada um tem que fazer a sua parte para concluir a missão, que é pregar a palavra de Deus a todo o povo, toda criatura, Não perder as oportunidades. E Deus, assim como Ele encorajou Paulo, Ele nos encoraja também. Porque a lição fala que Deus tem muitas pessoas nessa cidade, assim como tinha na cidade de Corinto, Imagina São Paulo, uma grande metrópole. Eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos, que está havendo muito burburinho, Prestasse atenção, porque é importante, o que nós estamos falando. Então, Deus tem muitas pessoas nessa cidade de São Paulo. Então, o campo é vasto, A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas Deus conta com cada um de nós para fazermos esse trabalho. Então, não vamos deixar passar nenhuma oportunidade. Seja aonde for que estivermos, tiver uma oportunidade, vamos falar de Cristo, do amor de Deus, da salvação. Vamos falar que Cristo está voltando, que em breve Ele está voltando, Ele não vai demorar, A gente vê pelos acontecimentos que cada dia mais estão acelerando, os acontecimentos. E Jesus falou que quando vires essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, que Deus abençoe todos nós, para que possamos ter sempre isso em mente, Viver aqui nesse mundo, com os pés na terra, mas os olhos no céu. E para terminar essa escola sabatina, nós vamos ficar de pé e vamos entoar o hino Se Tu Buscares a Jesus, 128. Buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti virá manhã de luz e paz em seu amor.
filho amarás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Oremos. Soberano Deus, queremos te agradecer por ter nos trago até aqui. Queremos te pedir que o Senhor continue renovando a nossa fé, que o Senhor nos ajude a nos preparar e ajudar outras pessoas a se preparar para o reino de Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido como seus filhos. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo sábado, seu santo dia. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde de cada um de nós. E ajuda, Senhor, aquelas pessoas que ainda estão vivas. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Que todos os decorrer dessa programação seja para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Eu te agradeço não porque há mérito, mas o doce nome do teu filho amado Jesus. Amém. Vamos aos nossos anúncios. Está na tela. Bom, para começar, nosso clube de aventureiros desbravadores. Na semana nós não tivemos porque foi o abençoada semana da família. E eu tenho certeza que foi uma bênção para todos que participaram, para todos que se envolveram. Mas hoje nós teremos o clube funcionando normalmente, com as suas atividades funcionando, tá bom? Então, clube de aventureiros às 3 horas e clube de desbravadores às 3 horas também, tá bom? Se você conhece uma criança de 6 a 9 anos, convide ela para participar do clube de aventureiros. Se você conhece uma criança ou adolescente de 10 a 15 anos, convide ele para participar do clube de desbravadores, tá bom? No dia 18 de julho, nós teremos aqui o nosso final de semana jovem. Grava aí, vai começar no dia 18 não, vai começar no dia 17. Dia 18 é o sábado. Dia 17 de julho nós teremos aqui nosso final de semana jovem. E eu devo lembrar a você, o nome pode ser final de semana jovem, mas é para toda a igreja, porque todos os ministérios são para a igreja, apenas nos dividimos para nos organizar melhor, mas o final de semana é para os filhos de Deus, para nós buscarmos com mais intensidade, clamarmos ainda mais pela presença do nosso Senhor, tá bom? Então, guarde aí na sua cabeça, no dia 17 de julho, nós estaremos reunindo aqui para um final de semana muito especial, tá bom? Ainda não vou falar do nosso horário de culto, porque nós temos um recadinho especial aqui da nossa obreira Ana Cássia, que está nos acompanhando, vai ficar com a nossa igreja por um breve período. E ela tem um recadinho para passar para os irmãos. Irmãos, bom sábado. O meu recado é bem rápido. Eu trouxe aqui uma lista onde eu vou passar para cada um de vocês, para que vocês escrevam. São apenas 4 nomes de amigos, de familiares, vizinhos, que vocês gostariam de vê-los no céu. Você está se preparando para encontrar-se com Jesus, mas você gostaria que a sua família também fosse, que os seus vizinhos também fossem, que os seus amigos também fossem. Então, aqui você vai escrever. Você tem até o final do culto para você me entregar na saída. Porque estes nomes
nós vamos estar orando e depois eu vou visitá-los. Nós gostaríamos que todos pudessem participar, porque eu creio que todos gostariam de ver filhos, esposo, esposa, irmãos, vizinhos e amigos no céu. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Amém, irmã. Muito obrigado, viu? E nossos horários de culto, sábado às 9 horas da manhã, domingo 9 horas da manhã e quarta-feira às 8 horas da noite, reforçando que os nossos cultos de quarta estão acontecendo pelo YouTube. Então, tá muito mais fácil de você participar. E para você participar, é da mesma forma que você participava antes pelo Meet. Você não consegue falar, mas você consegue escrever. Você consegue mandar seus pedidos, seus agradecimentos. E juntos nós estaremos orando uns pelos outros. Pelas dificuldades, pelos anseios dos irmãos, tá bom? Então participe do culto de quarta-feira. Se inscreva no canal da igreja. É só você pesquisar lá, IASD Vila Joaniza, que vai aparecer para você. Você se inscreve e participa com a gente do culto toda quarta-feira, tá bom? Esses foram os nossos anúncios. Quero chamar aqui agora, então, as pessoas que cantam. Sobre a escola sabatina. A APSE está promovendo um concurso, né? Um concurso. E esse concurso envolve o quê? Você decorar todos os 13 versos áureos da lição dos adultos. Então, esta semana tivemos o verso áureo. Você decora, na próxima você decora o próximo, até o final do trimestre. No final do trimestre, vai acontecer em outubro, né, Di? Vai acontecer esse concurso na associação, 10 de outubro. Isso, vai ter uma seleção aqui para ver quem vai representar a igreja. E aí, quem decorar os 13 versos e falar de maneira mais fluida, mais sem interrupções, é que vai ser premiado com R$700 pela associação. Tá bom? Vai com a Adilei no dia 10 para Diadema. Então, se você tem interesse de participar, já comece a decorar os versos. Olha, são os 13 versos áureos. E aí, chegando no dia, você pode representar a igreja, se divertir e ainda levar para casa um prêmio e ser um bom de Bíblia. Tá bom? Tá dado o anúncio, o aviso. Eu quero ler com vocês, antes de nós cantarmos, o Salmo 34, verso 17 a 19, diz assim: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. O nosso Deus é um Deus que está perto, é um Deus que não deixa você sozinho na dificuldade. É um Deus que quer que você o busque, que você clame por Ele todos os dias. Nesta manhã, nós não estamos em mais um culto de sábado. Nesta manhã, nós estamos na presença do Senhor. Assim como nós estivemos durante toda a semana. Só que hoje é especial, porque hoje é dia de celebrar. Senhor, eu passei todos os dias da semana contigo, com o Senhor me guardando, com o Senhor me protegendo, com o Senhor me ensinando, e agora eu quero celebrar a vida, quero celebrar a honra de estar na tua presença, Pai. E eu convido você, com esse espírito, a louvar e a cantar ao Senhor. E o hino que nós iremos entoar é o hino Em Ti, dos adoradores. Quando o hino tocar, se coloque de pé e louve o Senhor.
ao conselho na hora final. Quem clama o auxílio diante do mal, encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar, tudo se fez, se faz e fará em ti. Em ti. Ergo meu louvor em adoração em ti. Em ti. Minha salvação, o meu coração em ti. Olha, o hino fica ainda mais bonito quando você canta. Então cante mais alto. Aflito clamando por paz, quem chora por cura, quem nada tem mais, encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar, tudo se fez, se faz e fará em ti. Em ti. Tudo se fez, tudo se faz, todo poder, honra e glória, tudo se fez. Tudo se faz, todo poder, honra e glória em ti. Em ti. Em ti. Ergo meu louvor em adoração em ti. Em ti. Minha salvação, o meu coração em ti.
Tudo bem que não passamos de pó, mas ainda sendo como somos, esse Deus nos ama. Esse Deus cuida de nós. Esse Deus, Ele te ajuda nos seus planos. Ele te ajuda nos teus sonhos, porque Ele quer ver você feliz e quer que você compreenda que a sua felicidade, a plena felicidade, você só vai encontrar na presença dEle. Por isso, continue louvando como você está louvando, com força, com alegria e com desejo no seu coração de honrar ao Senhor. E vamos cantar agora o hino. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construir, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus Convido a Igreja de Deus a se ajoelhar. Vamos falar com Deus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti mais uma vez, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Uma semana que tivemos nossas lutas, tivemos, meu Deus, nossas provações, mas saímos vencedores porque o Senhor esteve conosco. Obrigado, meu Deus, por teu cuidado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor supre as nossas necessidades. Estamos aqui te agradecendo por tantas e tantas bênçãos que o Senhor nos concede todos os dias. Mas também viemos aqui te agradecer pela bênção da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue, passaporte para uma nova vida. Nós também te agradecemos pelas mensagens até aqui apresentadas. Todas elas, meu Deus, nós podemos perceber que vieram do alto. Mas também viemos pedir as tuas bênçãos sobre nós. E o Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos que aqui estão. E é por isso que nós pedimos a ti que responda o pedido e a oração dos teus filhos conforme a tua santa e bendita vontade. Também viemos pedir por teu servo que vai transmitir a mensagem. Que o Senhor fale por ele. Que ao ele abrir a tua palavra, que o Espírito Santo use-o nesta manhã, em nome de Jesus que pedimos. Amém. Mas eu trabalho com pão, um produto de consumo diário. Empreender não é fácil, mas Deus tem sido fiel. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele não nos abandonou. Ser fiel ao que Ele pede é o meu jeito de demonstrar quem realmente manda em tudo aqui. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. O pão de cada dia. Abrir aos sábados nunca foi uma opção. Bora fechar? Mas eu trabalho com pão, um produto de consumo diário. Obrigada, volte sempre. Quem tem padaria depende da fidelidade dos clientes. Como não abrimos aos sábados, não temos como oferecer o pão para eles. E Deus é tão fiel, muito bom, que os nossos clientes começaram a comprar o pão na sexta-feira. Com isso, nós testemunhamos do amor de Deus para as pessoas, né? O que mais me chamou a atenção foi o compromisso que a Joana tem com a fé dela e também o cuidado que ela tem com todo mundo aqui. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu bebia sem limites. Tinha dia que eu chegava no trabalho cheirando a bebidas. A Joana, com todo carinho, me aconselhava e dizia que isso estava me fazendo muito mal. Eu bebia para esquecer os problemas, mas quando era no outro dia, eu lembrava em dobro. Todo o conselho que a Joana me dava, eu via que era bom. Tinha palavras que chegavam a me arrepiar. E tinha também os louvores que a gente ouvia. Aquilo foi mexendo comigo. No começo, as pessoas até estranhavam ver a padaria fechada aos sábados. Mas com jeitinho, a gente foi conversando, falando que o sábado é um princípio da nossa fé. E por incrível que pareça, muitos começaram a comprar o pão de sábado na sexta-feira. Explicar às pessoas por que não abrimos aos sábados foi falar do amor de Deus e dos seus mandamentos. Para surpresa nossa, muitos aceitaram a fé adventista, estudar a Bíblia, tudo por conta de um pão que não é vendido aos sábados. A Joana me perguntou se eu queria aprender sobre a Bíblia. Ir à igreja com ela e eu aceitei.
Estou estudando a Bíblia e frequentando a igreja adventista com meu marido. Falar do amor de Deus, ser servo fiel, é entregar a Deus os seus dons e talentos. Deus me deu a oportunidade de realizar o meu sonho, de ser dono do meu próprio negócio e empreender fazendo pão de um jeito muito simples, também fazer parte do cumprimento da missão. Eu não imaginava encontrar um trabalho em que eu me sentisse bem com o trabalho e com as pessoas, mas eu achei. Agora eu tenho uma paz que eu nunca tive. E em 6 meses eu aprendi a fazer pão e conheci Jesus, o pão da vida. Empreender não é fácil, mas Deus tem sido fiel. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele não nos abandonou. Ser fiel ao que Ele pede é o meu jeito de demonstrar quem realmente manda em tudo aqui. Não negocie os seus princípios. Faça do seu empreendimento um lugar para falar de Jesus. Você vai se surpreender com a quantidade de gente que deseja estudar a Bíblia e necessita de uma oração. Nós adoramos a um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Senhor, em adoração, quero entregar tudo que é teu, todas as bênçãos provém de Deus, entrego a ti meus dons e meus bens, Pai. Deus seja o Senhor de tudo que tenho e sou. Quero entregar o meu coração. Toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu, todas as bênçãos provém de Deus. Entrego a ti meus dons e meus bens, Pai. Deus seja o Senhor de tudo que tenho e sou. Som, 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 som. Som, 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 som.
Feliz sábado aos irmãos. Que Deus seja louvado nessa manhã. Ele prometeu que seria um conselheiro, Deus poderoso e príncipe da paz. Ele prometeu que seria qual Pai e nos amaria com infinito amor. E seu amor era sincero. É tudo que disse queria ser. Palavras elegantes não poderiam dizer o que Cristo é pra mim. Mais maravilhoso que minha mente compreenda, mais maravilhoso que eu possa crer. Ele vai mais alto que os meus sonhos Ele é mais que eu já pude esperar, tudo que prometeu e muito mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso que tudo, enfim, mais maravilhoso é o que Cristo é pra mim. Admirado ao lembrar do Rei da Glória que veio aqui, morreu pra me salvar. Eu me espanto em saber o quanto me ama, quanto a pensar em quem Ele é e quem eu sou. Mais maravilhoso que minha mente compreenda, mais maravilhoso que eu possa crer. Ele vai mais alto que os meus sonhos Ele é mais que eu já pude esperar, tudo que prometeu e muito mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso que tudo, enfim, mais maravilhoso é o que Cristo é pra mim. Ele é mais que eu já pude esperar, tudo que prometeu e muito mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso que tudo, enfim, mais maravilhoso é o que Cristo
adoração, em adoração. Feliz sábado, crianças. Feliz sábado, igreja. A nossa história de hoje tem como tema a palavra-chave, gente. Funeral. Alguém sabe o que é um funeral? Som, por favor. Funeral. Eu vou explicar o que é um funeral. Olha para mim, gente. Olha aqui. Vamos esperar a Cleide. Funeral é a despedida que faz a um ente querido, a uma pessoa que faleceu. Então, tudo isso é funeral, aquela hora que o pastor fala algumas coisas que estão levando a pessoa para o sepultamento. Vamos ver o verso. Olha, o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Lucas 7:15. Depois, em casa com o papai, essa história está na Bíblia. Aí pede para o papai contar de novo, ou a mamãe, a história, tá bom? Crianças, uma vez, Jesus ele estava indo para a cidade de Naim. Jesus subia para a cidade de Naim. Aqui fica uma lição já, olha. Quando estamos com Jesus, nós subimos. E quando não estamos com Jesus, a nossa vida, tudo desce por água abaixo. E olha aqui, as pessoas que estavam com Jesus eram uma multidão, estavam subindo. E o pessoal do funeral, ó, aqui é quando a pessoa morre, né? A despedida, mais um. Olha, e o funeral, eles estavam saindo da cidade, né? Estavam descendo. E então, encontraram quem estavam felizes com Jesus e os outros que estavam tristes, acompanhando aquele funeral. Sabe por quê? Era uma viúva, era o único filho dela, porque o marido dela já tinha morrido. E imagina como a mamãe estava. Muito, muito triste. Olha como ela estava. Triste por perder o seu único filho. Mais um? Pode. E então, o que Jesus fez? Olha que lindo, gente. Ele ressuscitou aquele menino. Ele deu a vida para o menino. E a mãe, então, e agora ficaram felizes. Olha quem ficou feliz. O grupo que estava com Jesus e o outro grupo que também estavam levando o garotinho para ser sepultado. E Jesus, um dia, quando Jesus voltar, sabe o que vai acontecer com os mortos? O que acontece quando a pessoa morre, vocês sabem? O que aconteceu com a pessoa quando está morrendo? Ela está dormindo. Quando você está dormindo, passa alguém perto de você. Você vê? Sabe o que o inimigo quer que as pessoas pensam que acontece? Uma grande mentira. Ele quer que as pessoas pensam que continuam olhando para as outras pessoas, que tenham vida como se eles ficassem vagando, uma vida que eles ficassem olhando os outros. Olha que triste. Isso não acontece. Continua dormindo, e quando Jesus voltar, olha lá, o seu anjo vai vir falar com você e você vai para o céu com Jesus. É isso que acontece. Eu estou fazendo assim. E Jesus, que não tinha nenhum pecado, ele morreu para que um dia os que morrem aqui tenham vida o quê?
eterna. Mesmo aqueles que não morrerem, quando Jesus estiver vivo, vão para o céu com Jesus. E olha que lindo ali, olha, eu quero que coloque isso na minha sepultura quando eu morrer, ó. Aguardando a volta de Jesus. A minha mãe, ela está lá, aguardando a volta de Jesus. Olha que coisa linda. Então, aqueles que foram fiéis a Deus, enquanto em vida, que aceitaram a morte de Jesus por ela na cruz, um dia vão ressuscitar para a vida eterna. E viveremos felizes para todo o sempre, ao lado de Jesus. Então, a nossa palavra de hoje foi o quê? O funeral. Entenderam o que é um funeral? E agora nós vamos agradecer a Deus pela esperança que nós temos de um dia estarmos com Ele nas mansões celestiais. Feche os olhinhos. Alguém quer orar? Eu vou orar. Feche os olhos. Querido Jesus, a igreja pode repetir também. Querido Jesus, muito obrigada pela nossa esperança de um dia morarmos contigo por toda a eternidade. E obrigado por deixar claro na tua palavra que a morte é um sono, que um dia seremos despertados. E é em teu nome que oramos. Amém. Sim, Cristo me ama, a oração ouviu. Amém. Agora vamos pegar as atividades e vão sentar bem quietinhos com o papai e com a mamãe. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor. Vamos então preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. Nós vamos entoar o hino Tu És. Ao tocar do hino, se coloque em pé e louve ao Deus Criador, ao Deus Redentor, ao Deus que nos salvou. Exaltarei.
Eterno Deus, bendito Pai, mais uma vez agradecemos a oportunidade da vida, agradecendo o cuidado que cada um de nós tivemos nessa semana e a tua proteção. Nesse momento que a tua palavra estará aberta, possamos ter um entendimento e lucidez para fazer a tua vontade, segundo o teu querer, e nós envia poder dos céus para que entendamos a mensagem do tempo que vivemos, em nome de Jesus. Amém. Visitam, sejam bem-vindos. Na face da terra, nesse dia, o seu povo se encontra reunidos em adoração. E aqui temos o privilégio de estarmos também reunidos nesse dia, louvando o nosso Criador, o Redentor, o Rei do Universo. Abra suas Bíblias. Isaías 55, 6 e 7. 55, 6 e 7. Está escrito: buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Há outros, o próprio Deus diz através de Isaías, dizendo: aquele que ainda não pensou no seu destino eterno, converta-se ao Senhor, deixe seu caminho e converta-se ao Senhor. E ainda outros, está dizendo, volte, porque há muitos que têm o conhecimento, e um bom tempo esteve distante, se encontra distante. E o Espírito Santo fala, voltem, porque o Senhor é rico em perdoar. Porque Isaías está dizendo assim, enquanto há tempo, enquanto se pode achar. Porque nós vivemos, no tempo em que vivemos, o julgamento se conta em andamento. E o tempo passa e nós precisamos estar atentos. No tempo de Noé, foi anunciado aquele evangelho de Gênesis 6, 17, que aconteceria. Mas poucos creram na mensagem. A maioria apenas ouviram, mas não creram. Enquanto não acreditavam, o tempo estava passando. O tempo passava. Enquanto o tempo passava, a porta da oportunidade estava fechando. Se fechava. E o tempo extinguiu. E Deus disse a Noé, entra, tu e a tua família. Eu vejo você nessa geração. Será que nesta manhã Deus nos vê nesta geração que vivemos? No livro de Apocalipse 14, versículo 7, está com a Andréia. A irmã, pode ler. Adore aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Porque é chegado o quê? A hora do seu juízo. Porque é chegada a hora do seu juízo.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Cada um comparecerá diante do tribunal de Cristo, o tribunal celestial, para receber o que foi feito. Por que cada um? Porque em Romanos 14, 12, cada um dará conta de si a Deus. E ainda vemos Ezequiel, Eclesiastes 12, 14. Deus vai trazer a juízo todas. Por que todos? Porque todos estão gravados nas mãos de Cristo. Todos, ninguém consegue perder-se de vista dos olhos de Deus. Ninguém. Enquanto está perto, enquanto você pode achar, está. Por quê? Cristo está hoje no Santo do Santo. No santuário celestial, está do Santíssimo. No ano 34, Estevão foi apedrejado, foi morto. E Saulo, naquele tempo, apreciava, consentia o apedrejamento, a morte de Estevão. E os discípulos ficaram olhando, e agora? Aí olharam para frente, havia 1810 anos. Lá não estaria nenhum deles, nenhum dos discípulos. Mas havia um povo que surgiria naquela época. 1810 com 34, 1844. E seria remanescente. Vivemos a igreja hoje, era na terceira fase da igreja e na primeira fase do juízo. Terceiro da igreja e primeiro do juízo. Em quantas fases consta o juízo? 3 fases. Primeira fase, investigativa. Segunda, comprovativo. E a terceira, executiva. Daniel 8, versículo 14. Daniel 8, 14. Vemos. Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E profecia é esta? Em 1844, que santuário seria purificado. Guilherme entendeu que seria a terra naquela época. Mas não. Ali Cristo está fechando a porta do santo e passando para o Santíssimo. E ali é o início do juízo investigativo. Nós vivemos num tempo em que o julgamento se encontra em andamento no santuário celestial. E vemos ainda em Daniel 7:10. O que vemos ali em Daniel 7:10? Diz que houve no santuário.
há milhares e milhares de anjos, testemunhas, porque ali foi aberto um livro no céu e há testemunhas. Qual deve ser a decisão de todos que vivem nesses últimos dias da história da Terra? Porque vivemos no tempo do juízo investigativo. São 3 fases. Qual é a mais importante? A primeira ou a segunda? Por quê? Nós vivemos na primeira fase do juízo investigativo. No tempo de Noé, todos ouviram, poucos, nem todos creram. Hoje vivemos na primeira fase do juízo investigativo. Tempo de oportunidade, tempo de decisão para cada um. Tempo de decidir. O povo, as pessoas estão precisando de Deus e o mundo de esperança. Nessa semana, eu estive há tempo que eu pensava em oferecer um estudo bíblico para uma vizinha no prédio onde mora. Ela é vice da síndica. E eu sempre pensando, porque eu sempre converso sobre reparo no prédio, emergência e tal, e mais contato. Aí, na terça-feira, eu desço a escada e passo em frente à porta, alguém me chama. Era ela? Não. A irmã dela, que pouco se vê, ela sai cedinho, chega à noite, me chamou e pediu um estudo bíblico. Por quê? Porque ela pertence à dominação, mas ela quer ter um entendimento maior sobre a verdade da Bíblia. A gente vê a notícia em Moçambique e na África, outros lugares, o povo ouvindo o evangelho em conversão acontecendo, se entregando. Ao nosso lado tem pessoas que estão pensando nas coisas do alto. Como diz Colossenses 3:2, né? E esse estudo está marcado para amanhã, à tarde. Eu pensava em uma pessoa, a outra pediu o estudo. E não podemos deixar passar, porque nós estamos vivendo, nos últimos dias da história dessa terra, nós estamos vivendo na primeira fase do juízo de oportunidades. Segundo as profecias. Segunda, esta primeira fase do juízo investigativo, quando vai ter o seu final? Na segunda vinda, né? Na volta de Cristo. Aí termina-se a primeira fase do juízo. Os que aceitaram hoje, o juízo está acontecendo hoje no santuário, no celestial. Quantos estão crendo, aceitando, decidindo e perseverando? Por isso Isaías diz, aqueles que estão distantes voltam. E aqueles que ainda nem pensaram em crer num futuro eterno, deixe o seu caminho e converta-se ao Senhor, porque Ele espera. A outra diz, voltem, porque Ele é rico em perdoar. Porque o tempo está passando. E logo a porta da graça está fechando. Como no passado. Qual a mais importante das três? A primeira, né?
tempo de graça, quando Cristo nas nuvens se manifestar. Lucas 9:26. O que está escrito na sua Bíblia em Lucas 9:26? Quando Cristo se manifestar. Ali haverá tríplice glória. Quantas glórias está descrito aí? 3. Do Pai, do Filho e dos santos anjos. A derradeira tarefa dos anjos vai ser nessa ocasião. Seria a derradeira tarefa dos anjos. Porque todos virão para levar o que dormir em Cristo. Porque nem todos ressurgirão. Aqueles que hoje decidiram viver, permanecer fiel até o fim. Estiverem dormindo, ressurgirão. Então são tríplice glória. Isso está em 24 de Mateus, 31, né? E todos os anjos. E aí o céu estará em meia hora em silêncio. Meia hora profética. Quantos dias? 7 dias. Justos mortos ressuscitam. Né? Em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, verso 16, versículo 4. Ali também está descrito. E aqueles que morrerem em Cristo, o próprio Deus trará com Cristo. Aqueles que dormirem em Cristo. Transformados e trasladados. Transformados, 1 Coríntios 15, 51, 52. Então são novos corpos gloriosos, agora, verdadeira vida, uma eternidade. Mas aqueles que aproveitaram hoje, enquanto há tempo de graça. Vivemos nessa primeira fase. A segunda fase não haverá oportunidade. Ímpios vivos, fulminados, quando Cristo manifestar. Os que apenas ouviram, mas não creram. Apenas, além de não crer, não aceitaram, nem decidiram. E nem permaneceram. Eram fulminados. Isso está em Jeremias 25 a 33. Apocalipse 20, 5 e 6. Feliz daquele que tiver parte na primeira ressurreição. Qual o tempo não é? Ouviam, mas não decidiam. Não acreditando, o tempo foi passando e a porta se fechando. Interessante. Lá foi a voz de Deus. Deus havia dito. Como não crer, o próprio Deus disse. Aconteceria. Gênesis 7,16, o que aconteceria? E aconteceu. Mas os que creram não pereceram. Quantas pessoas? Somente. Somente tinha um tempo para Deus. Somente criam.
na palavra de Deus. E hoje não é diferente. Muitos da primeira e hoje estarão na segunda. E todos da segunda vão estar na terceira. Destruição final. Hoje, muitos, porque deixaram de crer, de aceitar, de decidir e de ter fé para permanecer. A oportunidade é hoje. O mundo pode oferecer tudo. Mas o mundo não dá nada. E o inimigo quer atrapalhar teu caminho. Porque o dele já sabe. Por qualquer disfarce, deslize que você não perceber bem, você vai cedendo, vai se envolvendo. Aí o Espírito de Profecia, na primeiro escrito de Ellen G. White, diz assim, para. E é uma luta diária da natureza que temos. Gálatas 5, 16, 17. Precisamos estar sempre alimentados da palavra de Deus. E eu li essa semana, está ouvindo alguém pregando, precisamos ter a mente ocupada. Sabe com o quê? Coisas sagradas e eternas. E às vezes a nossa mente dá lugar a outro entretenimento. Mas a Bíblia diz, vigiai e Pedro 5:8. Sede sóbrio e vigiai. Além de ser sóbrio, vigiai. É fácil. Mas, então, precisamos ter tempo para Deus. Tempo para a sua palavra. Para ver aonde você está errando. Dizendo o que não deve ser dito. Gênesis 7:1. Zacarias 14:4. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento, né? Zacarias 14, versículo 4. Alguém poderia estar lendo? Zacarias 14, versículo 4. E depois Apocalipse 21:2. Naquele dia, os pés de Cristo vão estar sobre o monte das oliveiras. E este monte será fendido e forma assim uma planície. E nessa planície, o que vai estar pousando ali? A cidade santa. Sabe quem vai estar dentro da cidade santa? Os salvos, todos aqueles que hoje, quando temos tempo de graça, fizeram a maior decisão de sua vida. Fizerem, né? A maior decisão de suas vidas, eles estarão dentro da cidade santa. Por quanto tempo essa cidade? Porque na vinda de Cristo, tudo será decidido. Vida ou morte. Quando Cristo vier, tudo estará decidido. E aí, segue a segunda fase do juízo. Quanto tempo? 1 milênio, 1000 anos é a segunda fase. Né? Os que foram já estão no paraíso 1000 anos. Os que forem.
Qual o tempo que os que forem estarão ali não deixaram passar? Hoje, enquanto há tempo. Hoje. Hoje, enquanto há tempo. É a primeira fase. E na segunda, todos estarão já só um tempo de passar 1000 anos e aí destruição final na terceira fase. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Vai estar falando da cidade, né? Vi também a cidade santa. Com essa visão, essa cidade descendo já para estar naquela planície, cidade santa. E para os vivos fulminados. Já dissemos, né? Então, os mortos não ressuscitam. 1000 anos. E ímpios justos vivos, trasladados. Durante todo esse tempo. Podemos estar preparando o futuro no presente, hoje. Podemos estar preparando o nosso futuro, o seu futuro, no presente. Ou perdendo no futuro, no presente, hoje, seu futuro. Poderíamos estar preparando nosso futuro no presente. Porque vivemos nesse presente, enquanto há tempo de graça. Quando muitos estão perdendo no presente, o seu futuro. Estejamos alerta e vivos, buscando mais semelhante a Cristo que semelhante ao mundo. Aproveitando o tempo enquanto temos tempo. Eu dou graças porque aos 21 comecei a pensar nas coisas mais. Ter convicção do que seria viver nesse mundo e conhecer a Deus. 1 Samuel, versículo 2:30, diz: eu honro os que me honram. Provérbios 10:27, diz também: o temor do Senhor prolonga a vida. Um certo dia, em casa, um dos meninos, minha mãe me disse para não brincar com o inimigo, que ele não brinca com você. Sua mãe disse? Foi. Então, é isso mesmo. A juventude de hoje devia mais buscar ser semelhante a Cristo do que o mundo. Porque o inimigo não brinca. Apocalipse capítulo 22, 11 é bem conhecido. Apocalipse 22, versículo 11. Isso aí vai ser quando fechar a porta da graça, né? Fechou a porta da graça, continue como você estiver, continue. Não adianta querer depois, né? No Apocalipse 15, versículo 8, quando Cristo deixar o Santíssimo, ali vai estar cheio de fumaça. Apocalipse, ele sai, fecha a porta da graça, Cristo deixa o santuário.
e o templo enche de fumaça. Sabe quando é que vai estar limpinho o templo? Quando a última praga das 7 for derramada. Aí tá. E aí Cristo vem. Feliz de você. Feliz de cada um de nós. Se hoje, enquanto temos tempo de graça, buscarmos a Deus, dedicarmos mais tempo a Deus, né? Permanecemos com fé até a tua vinda. E ainda mais, ninguém foi tão longe que não possa ser alcançado. Pode ter sido longe, deixado o tempo passar, né? Distanciados, mas ninguém foi tão longe que não possa ser alcançado. Ninguém está perdido que Cristo não possa resgatar e ser redimido. Pode ser redimido, porque Cristo, Deus é Deus. Então Cristo veio para vivermos com esperança. E nela, perseverança. Você pode viver com esperança, porque Cristo veio para isto. Viver com esperança. Fiéis, na verdade, para a eternidade, você sentir felicidade. Eterna felicidade. João 5:25, ali diz que nem todos serão ressurgir, ser ressuscitados, mas os que dormiram em Cristo. Apocalipse 2, penúltima passagem nesta manhã, Apocalipse 2, verso 25. Quem gostaria de ler? Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse 2, verso 25. Então, somente conservar o que tem, até que eu venha. 3:11. 3:11 também. Ele vem sem demora. Para Deus não há tempo. Agora você deve conservar para que ninguém tome a tua coroa. Que alegria, né? Naquele dia. Nesse mundo que você viveu, você permaneceu firme e fiel com esperança. Que Deus nos abençoe. Abençoe cada um de nós, né? Para que possamos cada dia mais, como diz a profecia, ocupar a mente com coisas sagradas e eternas e ser mais semelhante a Cristo, alimentado da sua palavra. Vamos ouvir o hino final. Eu gostava. É o poder dos ventos
É o Rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas, os anjos do Senhor. E ao Jesus chama, vamos para Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos. E ao Jesus chama, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama. Meu Jesus virá em glória para chamar o
mortos viverão, para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama, vamos para o lar, para o lar, para o lar. Amém. 2 Coríntios 5, versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Fiquemos em pé. Santo Deus, eterno Pai, Criador, mantenedor, onipotente, onipresente, onisciente. Abençoa-nos todos nesta manhã e em toda a face da terra do teu povo nesse dia, para que busquemos mais enquanto possamos achar, para que tenhamos tempo, enquanto há tempo, para viver um dia eternamente contigo, em nome de Jesus. Amém.